Continuamos ainda no Evangelho de Mateus capítulo 8, nós estamos fazendo essa narrativa dos 10 milagres, mas aqui no capítulo 8 tem já alguns milagres, depois nós vamos ter mais milagres no capítulo 9. E essa narrativa, como nós falamos para vocês, Jesus desce então da montanha onde ele estava discursando, e ele então encontra um leproso, cura um leproso, e aí encontra o centurião e proclama que esse homem tem fé. Nós vimos isso então na aula passada. Depois, então, Jesus segue seu caminho e entra na casa. Olha, ele não entrou na casa do centurião, mas agora entra na casa de Pedro. E ao chegar lá, ele olha e vê que a sogra de Pedro estava lá doente. Gente, essa aqui é uma lição muito importante. Quando Deus nos cura, qual é a nossa atitude? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós pedimos para Deus, nós aprendemos a pedir, e aí Deus então começa também a realizar as suas graças, E mesmo a gente não aprendeu, mas Deus é tão bom que muitas vezes realiza as suas graças da mesma forma, realiza seus milagres. Mas sabe que a nossa atitude às vezes é mesquinha, nós esquecemos de agradecer. Não, André, agradeci, eu fui até pagar uma promessa, fui agradecer. Qual a tua atitude verdadeira de amor? A atitude de amor é servir. E aqui nós vemos que acontece o quê? Logo, vai dizer assim, logo que Jesus tocou a mão dela, da sogra de Pedro, a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quem? A Jesus, servir a Jesus. Nós somos curados, irmãos, para servir melhor, com mais qualidade. Nós somos agraciados, então não queira você, Olha, eu vou procurar, fica só procurando, os milagres e tal. Nós somos realmente curados para servir, para amar. E ele vai explicar isso aqui, ele vai passar aqui, vai curar muito mais outras pessoas, vai dizer no versículo 16, Ao entardecer, ele vai passando e com uma palavra, vai expulsando os espíritos maus e curando a muitos. Então Jesus vai fazendo essa obra, esses milagres. E quantos milagres Jesus vai fazendo na vida daquelas pessoas? Mas aí é por causa desses milagres começa a aparecer algumas pessoas na história aí. E nós podemos aqui entender como nós devemos agir. Primeiro, aquilo que eu falei para vocês, de que forma que nós devemos agir? Como a sogra de Pedro, servindo ao Senhor, que nos cura. Agora aqui a gente vê duas atitudes. Vamos lá. A primeira atitude, no versículo 18, entrando aqui no versículo 19, vai dizer assim, então chegou-se a ele um escriba e disse, olha como que dirige a Jesus, mestre, eu te seguirei para onde quer que vás. Aqui você já percebe que não tem aquela palavra Senhor, mas mestre. Ele não entendeu ainda, ele imaginou que é um bom professor, um bom profeta, mas não entendeu ainda que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor. E esse aqui nos parece como se um charlatão. Ele vê as coisas que Deus faz e ele está naquela alegria, nos milagres, oh, que bênção. Parece muitas vezes a gente, que nós só queremos só os milagres de Jesus, mas nós não queremos a cruz. Quando Jesus está lá no banquete, Jesus está fazendo os milagres, nossa, nós estamos ali. Mas quando Jesus vai para a cruz, todos nós fugimos. E aqui nos ensina, por isso ele vai dizer, mestre, olha, eu vou para onde o Senhor quer que eu vá, eu vou contigo. Sabe, olha, o Senhor faz milagres, eu estou junto com Jesus, porque Jesus faz milagres. Hosanai, Hosanai. Quando Jesus entrou em Jerusalém, todos ali estavam. Mas na hora que ele entra, ou sai carregando a sua cruz, poucos foram que ficaram com ele aos pés da cruz. Então aqui vai mostrar muito isso pra gente. E Jesus responde para ele, as raposas têm tocas, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem para onde reclinar. Esquece, tá? Isso aqui não é para você não. Mas aí outro vai dizer, Senhor, aí olha lá, não vai dizer mestre, vai dizer Senhor, a resposta. Outro discípulo diz assim, Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Bom,
se eu sou teu Senhor, né? E ele começa a colocar uma hierarquia muito importante que nós temos que compreender. Ah, nossa, mas Jesus falou assim para ele aqui, não pode nem enterrar um pai. Não, Jesus quis ensiná-lo o que é Senhor. Então, um exemplo, como nós temos que colocar as hierarquias na nossa vida, o que é mais importante? Primeiro, o mais importante, amar a Deus sobre todas as coisas. Se quer seguir de coração a Jesus. Aí depois vem a nossa família, vem nossos amigos, e depois vem vindo, chegar nas coisas também, né? Mas aqui Jesus dá um ensino muito importante. Primeiro, aquele que não reconhece como Senhor. E depois, se você reconhece como Senhor, como? Também é um Senhor maior do que você, maior do que tua casa, que a tua família. Ele realmente é o Deus Todo-Poderoso. Tá? Então, é um ensinamento que Jesus vai dando para nós, né? Para nós compreendermos como Ele nos ama. E aí, quase fechando já, nós vamos para a tempestade acalmada. Então vai dizer assim, depois disso entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. E nisso houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas, ficou agitado, tal, aquela coisa, e aconteceu. Quem? Jesus, entretanto, dormia. Nós estamos parecendo que nós estamos num barco onde Jesus está dormindo, né? Olha, é tribulação, é confusão, é essa pandemia doida, esse coronavírus, nossa, parece Jesus. Será que Jesus está dormindo? Aqui João Crisóstomo nos ensina fala que Jesus nos ensina duas coisas. Ele ensinou para os discípulos duas coisas. A primeira coisa que ele ensinou para os discípulos, né? Não se assustar diante dos perigos. Então, toda aquela ventania, o mar se agitando, aquela coisa, Jesus dormindo ali. Primeiro, não. Jesus está com você na tua barca. Ele está aí no teu barco. Calma. Não se apavore, não tenha medo. Jesus está com você aí. Tá? Então, ele ensina isso para os discípulos. Não precisa ter medo, não precisa estar assustado nas tribulações. E a segunda coisa que ele ensina para os discípulos é não se envaidecer com as honras. Por quê? Porque estava todo um glamour, né? Jesus, milagres, curas, ele expulsava os demônios e aquela coisa, e aquele... Opa, nós andamos com Jesus, né? Nós seguimos, nós estamos aqui. Então, peraí, calma, que haverá tribulações, né? Não é só os milagres, mas haverá a cruz, certo? Então, havendo cruz, havendo dificuldades, Jesus está na barca. Está dormindo? Mas ele está na barca. E quando ele é chamado, eles apavorados ali começam a chamar Jesus, vai dizer para nós, né? Ele diz assim para os discípulos, assim que é acordado: por que tendes medo, homens fracos na fé? Aqui ele nos coloca no nosso devido lugar. Nós somos fracos na fé. Fraquejamos na nossa fé, né? Homens de pouca fé. Muitas vezes é assim que acontece conosco. Nós esquecemos que Jesus está na nossa barca. Que é só chamar que ele vai resolver. Mas precisamos ter fé. Calma. Né? Não precisa ficar assustado, ficar com medo. Calma, Jesus está na nossa barca. E aqui ele nos ensina assim. Aí então ele se põe de pé e mostra mais uma vez o seu milagre, né? Mais uma vez o seu poder. Ele fala, né, assim, para o mar, né? Acalma-se. E então há uma tranquilidade. Aqui nós começamos a ver os discípulos, a nossa alma. Quando ela começa a ficar com medo. Basta Jesus dizer uma palavra também para nos curar e falar: acalma-te. Acalma-te. E vai tudo acalmando dentro de nós. Jesus nos conhece. Acontece então no finalzinho, ele vai passar aqui numa cidade e nesse caminho tem algumas pessoas ali atrapalhando, certo? Atrapalhando Jesus para ele avançar, as pessoas estão com os demônios, e ele manda então
que expulsa esse demônio, jogando esse demônio aos porcos. Esses porcos então vão e se afogam. Assim fecha o nosso capítulo 8 de São Mateus. Espero que você tenha gostado. Continue conosco aqui no nosso canal, né? André Lucas Leite aqui no YouTube. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.